Então, mais uma vez, muito bom dia ou muito boa tarde, conforme o horário em que nos esteja a escutar. Em direto às 11 da manhã, com reposição às 18 horas, a nossa viagem do fim de semana. Fomos a uma vindima. Não fomos a uma vindima qualquer, fomos a uma vindima que aconteceu neste sábado. Não foi só neste sábado, mas durante o último mês, sensivelmente, têm andado a vindimar para produzir os vinhos Carlos Pereira de Sousa. Portanto, os vinhos Carlos de Sousa, conforme abreviamos, têm vinhas próprias, também exploram outras vinhas. Nós fomos a uma dessas vinhas e tentámos saber qual é que é todo o processo para a produção deste vinho, como é que se faz a vindima, e começámos por conversar com o Luís Sousa, que nos explicou exatamente tudinho, como é que tudo é feito, desde que se começa a tratar da vinha até à colheita, que ao fim e ao cabo é a festa. Para além disso, conversámos também com algumas pessoas que andaram nas últimas semanas a vindimar e falámos também de outras coisas, algumas até bastante interessantes. Vamos ouvir, é a nossa reportagem de fim de semana, desta vez as vindimas. E nós viemos à vindima, aqui numa vinha em São Sebastião, portanto é a vinha de São Sebastião, fica próximo de São Sebastião, e viemos encontrar aqui o Luís Sousa, que é um dos sócios, acho que posso dizer assim, dos vinhos Carlos... O herdeiro. Exatamente, herdeiro. Olha, antes de mais vamos contar a história deste vinho. Qual é que é o nome correto? Sim, a marca comercial, portanto, é Carlos Pereira de Sousa, corresponde ao nome do meu pai, que entretanto com o óbito dele criámos uma empresa que se chama CPS, Exploração Agrícola Familiar, que pretendemos exatamente dar continuidade à exploração iniciada por ele. Que é Luís, foi uma forma de homenagear também? Serve exatamente para homenagear o meu pai e todos os antepassados, que ele foi um fiel seguidor, não desistiu. E nós estamos exatamente a fazer um esforço para dar continuidade. Portanto, criámos a empresa e estamos a fazer um esforço para conseguir dar continuidade. Portanto, esta tradição já milenar, porque Orém é realmente um dos locais com uma tradição histórica. Portanto, essencialmente, pelo menos desde a fundação de Portugal, que a vinha tem uma relevância muito importante nas culturas, na cultura, na tradição local. Luís, quando diz que se esforçam por manter e por seguir, é preciso um esforço muito grande? É, sem dúvida. Isto é muito trabalhoso. Portanto, exige realmente um acompanhamento durante todo o ano. Hoje estamos a fazer a vindima, é a celebração. Felizmente correu bem, portanto é uma excelente colheita. Mas nem todos os anos chegamos a este ponto com este nível de satisfação, porque por vezes, neste caso aqui concreto, é a geada, são as doenças que atacam a vinha. Nós estamos exatamente num modo de produção biológico. E, portanto, eu não conhecia a vinha, não conhecia o local, estamos no segundo ano de cultivo desta vinha e, portanto, graças a Deus correu bem, ou seja, estamos aqui com uma excelente colheita e portanto, consegui fazer os tratamentos exatamente no menor número possível e nos dias certos para evitar que elas se estragassem. Portanto, conseguimos realmente uma boa colheita, o que é motivo de satisfação. Às vezes ouvimos falar neste calor todo que queimou, não foi o caso, portanto estamos numa boa colheita? Sim, portanto acabou por queimar algumas, mas nasceram tantas que realmente ainda assim o que chegou agora à colheita é subejamente superior a uma colheita média, portanto, e é motivo de alegria, de celebração. Luís, há bocado estava a dizer assim, hoje fazemos a vindima, é a festa, portanto há muito trabalho até chegar à vindima. Quando é que começa todo o trabalho da vinha para a colheita em setembro? Isto é praticamente ininterrupto, portanto a vinha exige muita atenção. Neste caso, o próximo trabalho vai ser a sementeira de tremoço, entre linhas, portanto em agricultura biológica, já o fizemos no ano passado e vamos voltar a repetir, porque
que teve sucesso, correu bem, que é para substituir o fertilizante. Portanto, o tremoço tem a particularidade de fixar azoto na raiz e também o corpo da planta, a matéria verde, serve faz compostagem, portanto é destroçado e fica a dar estrutura ao solo, que portanto é um contributo para a chamada fertilidade positiva. Em agricultura biológica, neste caso da vinha, nós não mobilizamos o terreno, fazemos a sementeira por cima do restolho, o tremoço tem essa particularidade, resiste, nasce, e depois na primavera, no período... Não é preciso fazer nada? Não. Lança-se para aqui? Exatamente. A sério? É verdade. Portanto, no estado em que ela está atualmente, basta lançar a semente e com as chuvas vai germinar, portanto, mas vamos semear só em novembro. E depois na primavera, no período da floração, é destroçado e fica em cima do solo a fazer de compostagem. Serve também de protetor para evitar a evaporação da água. E com a decomposição vai alimentar o terreno, portanto vai criar fertilidade. Mas e não é para aproveitar depois o... Não, a semente não. Portanto, não é para aproveitar o só tremoço. para aproveitar, portanto, o azoto que fixa na raiz. Sim. E portanto, a matéria orgânica que produz no corpo da planta, que fica destroçada e fica a fazer compostagem no cimo do terreno. Pois, são coisas São que... novas. Isso é uma técnicas técnica novas. muito antiga. É antiga? É, portanto, os nossos antepassados já usavam. O certo é que com a introdução da mecanização e da tecnologia química, com os herbicidas e portanto, a mecanização, a facilidade de mobilização do terreno, criou-se essa prática errada de mobilização dos terrenos e da adição dos fertilizantes adquiridos, etc. Nós estamos exatamente a voltar a um ponto de equilíbrio, portanto, de sustentabilidade, e a agricultura biológica é uma prática que realmente Quer dizer, vai buscar todas as práticas do antigamente. Sim, à luz do conhecimento atual. Ou seja, as boas práticas mantêm-se, as más práticas eliminam-se, e o certo é que os resultados acontecem. Portanto, neste sentido já tenho uma experiência de pelo menos de 20 anos, e realmente é um período suficiente para comprovar a eficiência e que funciona esta prática. Claro. Luís, então esta parte que se segue já é a fertilização dos solos, não é? Sim, portanto fazemos a sementeira para obter, portanto, a fertilização da vinha. Depois segue-se o período da poda. E, portanto, após a poda temos um período de restaurar as cabeceiras, portanto, recuperar alguns arames, portanto, a parte da condução da vinha, substituir algumas estacas, portanto, vamos fazer esse cuidado de manutenção da estrutura. E a poda também não é chegar aqui e cortar umas pontas quaisquer? Não, tem a sua ciência, mas no caso desta vinha está em condições e temos recorrido à pré-poda mecânica com o recurso ao trator, e depois a poda manual é só um complemento, já facilita bastante o trabalho, portanto é um complemento de seleção de poda. Luís, nós não temos câmaras, é mais difícil, mas como é que é? O trator vai passando e corta o excesso, é isso? Exatamente, portanto tem um sistema que passa ao longo da linha, sim, com vários discos, que nós controlamos a altura, e esses discos cortam todas as vides acima do nível que nós entendermos. Portanto, deixamos uma margem suficiente para a poda, e todo o excedente, as vides que estão agarradas ao arame, são cortadas e deitadas ao chão. Quando se vem proceder à poda, temos uma eficiência à volta de 40% de poupança de mão de obra, o que é bastante bom. E depois tem que haver muita mão de obra para fazer o complemento. Sim, certo, mas ainda assim poupamos 40% com essa pré-poda, o que já é bastante bom. Seguidamente, portanto, é o período de destroça da erva e dos tremosos, para dar vantagem à vinha, ou seja, durante este período agora daqui até à primavera, até à fase, portanto agora a vinha vai entrar na fase de dormência, vai perder a parra, vai interromper o ciclo vegetativo, e aí, portanto, a vegetação, o prado, portanto, entre linhas, é toda esta erva ou os tremosos que vamos semear,
vão estar a captar carbono e, através do sistema de fotossíntese, de captação de luz solar, estão a produzir matéria orgânica, estão a acrescentar fertilidade, num período em que a vinha não necessita dessa fertilidade. Quando chegar ao ponto da primavera, que haja portanto, o início do novo ciclo de rebentação da vinha, aí procedemos à destroça dessa erva, e vamos dar vantagem à vinha. Portanto, ela vai ocupar a competição, entre aspas, da umidade ou dos nutrientes do solo, ficam disponíveis para a vinha e não para a erva, para o prado. E isso aí é tudo destroçado mecanicamente? Mecanicamente, sim. Portanto, temos o sistema que passa o destroçador entre linhas e temos também, portanto, o recurso à economia circular. Portanto, estamos com uma relação muito próxima com a Quinta de Montalto e temos algumas alfaias, que é o caso... O Multiclean, que é uma alfaia extremamente cara, com um uso muito pontual e, portanto, só faz sentido sendo adquirida para uma área já bastante considerável, e aí fizemos uma parceria com o Montalto, assim como com outras alfaias, em que a mesma alfaia serve para nós e para eles. E, portanto, há um aproveitamento maior. E, portanto, essa alfaia tem a capacidade de fazer a limpeza na linha, portanto, tira os poldrões, tira a erva que está debaixo das cepas, que é a parte mais difícil, portanto, é uma alfaia muito especializada. A partir daí? A partir daí é os tratamentos fitossanitários. Portanto, Estando a falar de agricultura biológica, do que é que estamos a falar? Portanto, vamos ter que estar muito atentos, portanto, à evolução da meteorologia, a temperatura e a umidade. Temos valores que já estão estudados e quando se ultrapassam esses valores, temos que recorrer aos tratamentos, porque é inevitável que a doença vai aparecer. E, portanto, só efetuamos os tratamentos quando realmente é necessário. E esse conhecimento está definido, está estudado. Eu já há muitos anos que tenho essa prática e tem funcionado muito bem, mesmo em anos extremamente difíceis, como foi o caso de 2018, com muita umidade, que é o principal inimigo, as temperaturas altas e a umidade, e conseguimos bons resultados. Portanto, quando se consegue fazer o tratamento no momento exato em que a doença se vai desenvolver. Portanto, os produtos que nós utilizamos são produtos que existem na natureza, portanto, que é o sulfato de cobre e o enxofre flor. E, portanto, eles são os produtos que têm um efeito preventivo e, portanto, têm que ser aplicados no momento certo. Portanto, a doença tem um determinado ciclo de desenvolvimento e temos um prazo de 3, 4 dias para efetuar o tratamento para que ele seja eficaz. Isso requer muita atenção. Muito conhecimento, muita atenção e disponibilidade para fazer o tratamento no momento certo. E isso existe tudo? É um desafio. Andamos constantemente numa adrenalina constante de tentar responder a todas essas solicitações para que as coisas não falhem. Depois vêm as chuvas, vêm às vezes o granizo também. As geadas, particularmente esta vinha aqui onde estamos é muito suscetível às geadas. Teve este ano não, por pouco, mas os últimos 2 anos teve um forte ataque de geada. Entretanto, já na sequência de vários anos isso a acontecer, portanto, a vinha, particularmente no último ano, mesmo com a geada que queimou a poda, ela fez uma segunda rebentação e conseguiu ter uma produção não muito elevada, mas uma produção razoável. O que a determinada altura parecia que era uma perda total, acabou por recuperar nessa segunda rebentação, o que não é normal, portanto, ou seja, mas é a planta a responder à adaptação ao local onde está. Ao fim de 3 anos de geadas consecutivas, ela consegue criar uma estratégia de produzir, não naquilo que seria as condições normais, portanto, na primeira rebentação, na poda que se deixa, mas sim numa segunda rebentação que fez e acabou por produzir praticamente o normal. Luís, em que mês, em que altura é que se começa a ver que vai ou não vai haver uma boa produção, uma boa colheita? Portanto, o mês de abril, portanto, no surgimento chamamos nós a amostra, em que aparece a espiga a sinalizar, portanto, ainda antes da floração, e que em condições normais, por cada talão, portanto, há um olho que traz, portanto, o produtivo, que normalmente em anos normais traz 2 espigas por cada talão. Isso é o normal. Depois temos situações em que, além dessa produção normal, que foi o caso deste ano,
vai aparecer produção, vai vingar em varas que não era previsível e, portanto, aumenta ainda a produção. Isso são situações excepcionais. Mas, sim, o mês de abril é quando temos o primeiro sinal, se vamos ter ou não quantidade. E depois há todo um risco até o dia de vindima, até que as uvas entrem na adega, há sempre um risco de um granizo, uma trovoada, qualquer coisa. Da quantidade da produção e da qualidade. Isso depende de quê, a qualidade? A qualidade depende portanto, do terroir, a expressão própria para isso. E nós aqui em Orém temos realmente um terroir excepcional que eu admiro e que me entusiasma e que ano após ano acredito cada vez mais. Portanto, nós estamos aqui num ponto interessantíssimo que é localizado geograficamente, a grosso modo, portanto, na Cordilheira Monte Junto Estrela. Ou seja, desde o Cabo da Roca, de Sintra até à Serra da Estrela, temos uma sequência de serras que fazem a grande divisão do clima em Portugal. Ou seja, para o sul temos o clima mediterrâneo e para o norte o clima temperado. Ao mesmo tempo, portanto, o Orém situa-se, é uma bacia elevada, aqui entre a Serra da Aire, portanto, dentro deste sistema montanhoso, mas a Serra da Aire tem uma posição contrária a esse alinhamento montanhoso e tem um vale franco que vai aqui pela zona de Ancião, um Rabassal, por aí acima, portanto, passa ao lado da Serra de Sicó, Serra da Lousã, e que se estende às vertentes norte da Serra da Estrela. Ou seja, quando a Serra da Estrela está coberta de neve, que ela é visível nos pontos altos aqui do Concelho de Orém, avistamos a Serra da Estrela, quando ela tem neve, portanto, está coberta de neve, nos dias normais, mesmo solarengos, esse frio desce por essas vertentes e projeta-se por este vale franco, por aí abaixo, portanto, vem chegar aqui ao Rabassal, Ancião, e projeta-se contra a Serra da Aire. E dispersa-se, quer para o lado de Leiria, quer para o lado de Tomar. E por isso, se estiverem atentos ao boletim meteorológico, a Leiria consegue ter, em certos dias do ano, no período de inverno, temperaturas mais frias, idênticas à Guarda. Ou seja, é uma anormalidade. Leiria está próxima do mar e, portanto, durante esses dias contraria esse efeito de amenização que o oceano tem. E, portanto, ao mesmo tempo, este efeito de bacia elevada aqui do Concelho de Orém faz um efeito de charneira entre o clima temperado e o clima mediterrâneo, bem como a influência continental com a influência marítima. E, portanto, esta charneira, este movimento dessas influências faz com que no curso do ano tenhamos amplitudes térmicas muito grandes, vai dos 6 graus negativos que registámos este ano até aos 42 graus positivos este ano, mas já cheguei a registar 8 negativos e 44 positivos, portanto é uma grande amplitude térmica. Isto ao longo do ano, mas também ao longo do dia, ou seja, durante a tarde podemos ter os tais 42 ou 44 graus, mas à noite vem a brisa marítima que nos refresca e bastante, ou seja, conseguimos ter 15 graus facilmente num dia tórrido de verão, à noite arrefece para os 15 graus e com uma carga de umidade que é insuportável. Quem assiste aos concertos de verão no Castelo tem exatamente essa possibilidade de testemunhar isso. E, portanto, esse efeito de amplitude térmica diária reflete-se na qualidade das uvas. Portanto, a videira sofre durante o dia, recupera, refresca durante a noite e é esse ciclo de grande amplitude de trabalho que se reflete depois na complexidade dos vinhos. E, portanto, isso é fator determinante para a obtenção de vinhos de qualidade. Sem isso, não se obtém vinhos de qualidade. Com isso, havendo boas práticas de enologia na adega e todos os cuidados, é possível obter vinhos de qualidade elevada. E este ano temos muita Sim, qualidade, temos quantidade e qualidade. E este ano é um desafiante em todos os sentidos, porque portanto, a maturação foi realmente forçada por 2 ondas de calor muito fortes que vieram e, portanto, isso fez com que houvesse uma antecipação da maturação. Mas em função da exposição das vinhas e do nível de produção, há videiras, portanto, ou há vinhas que resistem mais a essa onda de calor e praticamente não se fez sentir. Se são mais viradas a norte,
se têm uma produção muito grande e estão com uma força vegetativa forte, conseguem resistir, e também em função das castas. Há castas que têm a particularidade de resistir muito bem. E este ano tivemos isso, ou seja, conseguimos ter uvas para colheita tardia logo no início da vendima, portanto, que é uma coisa extraordinária. Da minha memória de no mínimo de 50 anos, são poucos os anos como o ano deste ano, em que isso acontece, em que há uma quantidade de uvas passadas extraordinária. Ao mesmo tempo, conseguimos ter vinhas com níveis de produção maior e outras castas, o caso de tinta, que têm uma maturação, digamos, quase que retardada, não acompanham o mesmo nível. E, portanto, em resumo, a nossa vindima da colheita deste ano, penso que é desafiante nesse sentido, porque temos níveis de maturação completamente diferentes, e eu penso que isso irá refletir também no vinho. Portanto, o vinho não será um vinho tão previsto, tão curto, mas sim um vinho mais amplo, com mais frescura, portanto, ao mesmo tempo tem maturação, mas também tem acidez, e eu penso que isso poderá provocar uma colheita excepcional em termos de qualidade também. E acho que ainda não falámos que estamos a falar de vinho medieval. Também, ou seja, nós produzimos principalmente, portanto, o vinho identitário é o medieval de Orém, que é exclusivo aqui do Concelho de Orém. Feito com uma grande percentagem, exatamente. Branco, e apenas 20% de tinta, que faz portanto, a curtimento em dornas e que se adiciona entre 4 a 10 dias após o início da fermentação do branco sozinho na vasilha, e depois fazem o fim da fermentação conjunto na vasilha, e assim permanecem durante 3 ou 4 meses, até que é passado a limpo e sai de cima dessa borra. Portanto, esse é o processo ancestral, portanto, que é tradicional aqui de Orém, que tem pelo menos 800 ou 900 anos que está identificado, tanto nos registros da comunidade dos Monges de Cister, em Alcobaça, portanto, persistem exatamente esses registros que nos transmitiram essa... Porque nós só há poucos anos é que nos percebemos que tínhamos um vinho realmente diferente. Do resto. Porque para nós o vinho tinto era isso, não havia outro vinho tinto senão esse. Mas com a entrada da União Europeia nos anos 80, portanto, o IVV passou realmente a chamar-nos a atenção e a dar-nos orientações para deixarmos de produzir esse vinho porque não estava de acordo com a lei. Ou seja, a lei prevê a produção de vinho tinto com uvas tintas, podendo levar no máximo 15% de uvas brancas, e pode-se, por incrédulo que possa parecer, pode-se fazer vinho branco de uvas tintas. Isso está espelhado na lei. E nós aqui, quando íamos fazer a declaração de colheita, o encepamento, por norma, temos 90% de castas brancas e só 10% de castas tintas. E quando era a fazer a declaração de colheita, declarávamos 70% ou 80% de vinho tinto e só 10% ou 20% ou 30% de vinho branco. Isso era uma inconsistência. O que é que eles andam a fazer às uvas? Exatamente. É certo que os técnicos do IEV conheciam a nossa realidade. Nós íamos fazer o manifesto aqui em Leiria e eles conheciam a nossa realidade, iam-nos dando esse sinal, mas ao mesmo tempo compreendiam a nossa situação. Mas eles também tinham que cumprir a obrigação deles, que era fazer cumprir a lei. E, entretanto, a situação foi-se agudizando até que, no ano 2000, sentimos necessidade, entre vários produtores, de criar uma associação de forma a podermos defender o nosso vinho tradicional e fazer com que fosse reconhecido. Isso aconteceu em 2005 e, portanto, neste momento é um vinho legal, perfeitamente legal. Não é branco, não é tinto, portanto tem o aspecto de tinto, e aí podemos dizer que em Portugal se usa a expressão de vinho tinto para designar o vinho tinto, que no resto do mundo é o red wine, o vinho vermelho, e, portanto, o vinho tinto será de tintar, portanto, de tingir. E isso é próprio aqui da nossa zona. Eu estou aqui a olhar para o castelo e estou-me a lembrar, esta terra anteriormente era Abedegas. A adega também é um termo muito nosso, porque, portanto, na cultura anglo-saxónica, uma adega é um celery. Celery será mais o termo celeiro, portanto, onde se guardam os alimentos. Sim. Para toda uma panóplia de alimentos. A adega é especificamente, nós também temos esse termo, celeiro, não é? Mas a adega é especificamente para o vinho. E é curioso como nós aqui em Portugal temos um vocabulário, portanto, uma expressão própria para o vinho tinto, e a adega, portanto, o nome da adega é muito apropriado. Isso leva-nos a crer que realmente
a produção e a cultura da vinha é desde sempre uma prática autóctone, própria daqui da nossa terra. Luís, chegámos ao dia da vindima, vamos falar com algumas pessoas que andam aqui na vindima, Sim, na arte de vindimar, mas depois as uvas vão daqui... Vão, neste caso, hoje, excepcionalmente, ou seja, estas e outras que ainda temos para vindimar, vão para a adega cooperativa da Batalha, porque nós, graças à grande produção que tivemos, não temos capacidade na nossa adega de acolher estas uvas todas. Então, somos sócios da adega cooperativa da Batalha e, nesse sentido, vamos levar para lá esta colheita. Mas a colheita é feita... Nós fazemos, o nosso objetivo é a nossa colheita. Temos a adega cheia e, por este motivo, hoje estamos a iniciar a vindima do excedente que irá para muito a bem. adega. Mas o vosso já fizeram. Já está feito. E como é que é? Vamos levar as uvas para a adega e depois lá na adega, não é com os pés. Já foi? Já foi e ainda temos lá condições para largar para poder fazer isso, mas hoje recorremos, portanto, a quantidade é muita também, não é? Também, e é uma prática, portanto, podemos poupar, é um trabalho, isso é bom em termos de exercício cultural e de experimentação, mas passar horas a fio a pisar uvas portanto, é torturoso, não faz sentido. Nos dias de hoje não faz sentido continuar a recorrer a essa prática. Então, algumas uvas são prensadas apenas, e portanto obtemos o vinho lágrima, e outras a maior parte, são desengaçadas, portanto é retirado o engaço, e a película e o molho vai fazer fermentação espontânea, portanto nós produzimos vinhos naturais, e portanto não há adição de nada, portanto ele vai iniciar a fermentação com as levaduras autóctones que vão nas uvas, que normalmente ocorre ao fim de dois dias de adega, arranca essa fermentação espontaneamente. Após, no caso das tintas, 4, 5, 6 dias de maceração, de curtimenta, passamos o vinho tinta limpo e a casca, a película, é prensada e é deitada fora. Portanto, o caso do vinho medieval é prensado ligeiramente, portanto, obtemos o chamado vinho pica aberta, neste caso é um vinho de lágrima, e portanto vai diretamente para as vasilhas, para ocupar 80% da capacidade das vasilhas, aproximadamente. A tinta é desengaçada. De início não podem ficar tapadas, pois não? Têm que ficar abertas? Portanto, esse processo é feito no mesmo dia da vindima, ou seja, o mosto branco vai para dentro da vasilha, mesmo sem ir a fermentar, portanto, vai iniciar a fermentação dentro da vasilha. Não ultrapassando os 80% da capacidade da vasilha. As tintas, no mesmo dia, ou que seja no dia a seguir, conforme a vindima, são desengaçadas, portanto tiramos o engaço e a película e o molho fica dentro de uma dorna a fazer a curtimenta, que é recalcada 2 ou 3 vezes por dia, no mínimo, e ao fim de 4 a 10 dias, conforme o caso, é adicionado ao mosto branco que estava na vasilha. E assim termina o processo de vinificação. Quando é que está pronto para beber, para provar? É no São Martinho? Sim. É muito natural que durante o mês de novembro tenhamos já o vinho em condições de prova de beber. Luís, em relação às vinhas de uvas brancas e uvas tintas, elas estão separadas, estão juntas? Temos o caso desta que está completamente separada. Portanto, isto é uma vinha exclusivamente de Fernão Pires, só branco. Temos outras, logo ali à frente, que é exclusivamente só tinta. Mas temos muitas, mais antigas, que estão conjuntas. A tinta e a branca estão dispersas. Temos 2 ou 3 videiras de branco, temos uma de tinta, mais 4 ou 5 de branca, mais uma de tinta. Portanto, E a vindima faz sempre da mesma forma? Primeiro apanhamos todas as brancas? Ou na altura que estamos a vindimar é ao mesmo tempo? 2 ou 3 pessoas vão tirando as tintas ao mesmo tempo e há outras. O certo é que elas são vindimadas em separado. Mas a vindima é feita no mesmo dia para evitarmos deslocações e perdas de tempo. Há 2 ou 3 pessoas que vão escolhendo a tinta, põem em caixas separadas e as outras fazem a vindima do branco. Bom, agora vamos ver como é que as pessoas se portam a vindimar. Aqui nesta vinha viemos encontrar o José Jesus e o Sr. Manuel Vieira. Digam cá como é que vocês aparecem assim numa vindima, aqui a cortar as uvas.
Tem um bocado a ver com a tradição da zona. O facto de estar reformado agora e ter tempo para isto, basicamente é isso. E gosta, e gosta? Gosto, por acaso gosto. Olha, nós temos num dia em que já teve muito calor, como é o caso, já choveu muito. Muito. Como é que é melhor, vindimar com chuva ou com muito calor? Se tivermos que escolher só entre essas duas opções, porque o melhor é não chover nem fazer muito calor. Pouca chuva, menos que hoje de manhã um bocadinho. Pronto. Ou então um nevoeirozito, assim, mais pacato para não ser tanto sol. Mas basicamente é isso. É isso. Calor. Olha, e o que é preciso ter em atenção para cortar as uvas? Não é só cortar. É chover se estão azedas, secas, que é diferente, por exemplo, o está passado. Estas aqui são doces. Mas se estiverem secas não convém ir, e se estiverem cheiro a azedo, convém mesmo ser cortadas só para o chão diretamente. São cortadas? Para evitar contaminar o vinho. Exatamente. Então, mas assim tem que estar sempre a provar as uvas. Não. Vê-se a olho e depois naquelas que dá mais dúvidas. Só quando se tem dúvidas é que se prova. E quando é preciso uma desculpa para comer uvas também. Pronto, é isso mesmo. E costuma vir muitas vezes? Acho que estou a entrar na 4ª semana agora. Todos os dias? Sim, basicamente sim, todos os dias. Bom, isto é gostar. Isto é uma bela vida de reformado. Sim, e também tem umas contrapartidas monetárias, mesmo assim. Claro, também isso é isso que conta, não é? Sim, não é a única coisa que conta, mas é uma ajuda. Começam a trabalhar a que horas e terminam a que horas? Em geral, das 8 às 5, mas em algumas situações já se começou às 7 e pontualmente vai-se às vezes até às 6 ou às 7, quando há uma situação ou outra, ou para acabar uma vinha ou carregar uvas. Mas o geral é 8, 5, 8 horas normais. Olha, nós estamos aqui assim numa vinha grande, quando nós estamos a pensar assim, nunca mais chega ao fim, ou vindima-se cada parreira assim descontraídamente? É melhor vindimar cada parreira. É melhor não levantar muita cabeça? Não ter muitas ideias acerca do futuro, neste caso. Poucos planos. Ó, Sr. Manuel, então conte-me lá, então e o senhor? Também prova de vez em quando, não é? Mas de vez em quando tem que provar também. Então, e há quanto tempo é que anda nas vindimas? Há tanto tempo praticamente. Portanto, vão já na 4ª semana. Sim, sim. Entrar na 4ª. Olha, vocês têm um belo bronze, para começar. Pois não é preciso para a praia, isso é uma grande verdade. Isto é só vantagens. Uvas, prova muitas Algumas sim. ou só olha para elas? Não, provo de vez em quando também provo. Que é o caso que ele disse, que temos que provar algumas por causa derivada à acidez ou o podre que eles têm isso. Tem a noção assim de quantos cachos é que corta por dia? Assim? Olha, nem faço a mínima ideia. Mas ainda são os milhares, tenho a certeza. Será um bocado. Sim. Não é? Tem que ser, porque... E em relação ao vindimar brancas ou tintas, isto é tudo igual? É igual. É igual? Há uma qualidade. A tinta é um bocadinho mais... Que toda tem que ter o tipo mais escolha do que isto da branca. Porquê? Porque a tinta parece uma podre e azeda e isto, se a branca já não é tanto. Pois, esta é quase sempre doce, não é? É muito raro ser azeda. Sim. E seca também tem que ir para o lixo. Sim. Também estraga. Sim, está bom. E estas aqui, por exemplo, isto está podre? Não. Não, isto não. Está tudo bom. Está. Isto é passado. É. É as passinhas. As passinhas, é verdade. Também é as passinhas para pôr nos bolinhos. Não é, Jesus? E são muito saborosas. Estas estão doces, por exemplo. Pois, podemos guardar essas que é para... Secas, outras assim mais pretas. Essas estão boas para o lixo. Estas mais graduação ao vinho, mais dura até. Muito bem, pronto, vamos na 4ª semana, prevê ainda andar aqui quanto tempo? Estes 3 dias, talvez. Sim, prevê em 3 dias, mais ou menos. Sim. É? Sim. Vamos acabar e depois, no São Martinho? Pode-se provar o vinho até antes, que a gente prova ao fim do dia para ir tirando as dúvidas. Mas provo, mas não este, bolas. Este não. Mas vai-se provando o do ano passado para ver a Para ver se ainda está bom. Exatamente. Exatamente. Esperamos bem que a gente lá chegue e possa provar o deste ano. Com certeza, mas eu estou a dizer, ao fim do dia não podemos provar este só. Também há outra técnica que é o abafado. Pois, eu confesso... Não gosta de Eu abafado? gosto, mas é um bocadinho ressacante. Tem que ser uma coisa só provada assim. Normalmente as nossas colegas aqui de Vindima gostam mais. Elas gostam do abafado? A malta é mais para ver uns pepitos assim, um tintito, um branco. As meninas gostam mais do abafado. É porque é doce. Provavelmente será. Está a ver como é que eu falei no abafado? O abafado é feito com o mosto, não é? Sim, Leva aguardente. leva aguardente, não sei muito bem a técnica daquilo. Penso que é 1/3 de aguardente para... Não, aqui é? É isso, acho que é 1/3 de aguardente. É 2/3. É 2/3 de mosto e 1/3 de aguardente. Então vá, boa vindima, boa colheita. Ok, obrigado. Olha, há quanto tempo é que anda aqui na vindima? Desde o dia 30 de agosto.
29. 30. Estou na dia 30 que se começou. Há 29, olha, Portanto, já é há alguns dias e ainda vai aqui ainda mais alguns, não é? Como é que é? Diga-me lá, como é que é? Gosta de vindimar? Gosto muito. Gosta? Gosto muito. Eu há bocadinho perguntei ali a um senhor se gostava mais com... Se nós tivermos que escolher com chuva ou com sol, como é que é melhor? É melhor com sol. Com sol? Sim. Mas Hoje apanhámos tanta chuva. hoje muita chuva. Hoje muita chuva, uma molha dos pés à Tivemos de ir a cabeça. casa mudar de roupa. Não paramos. Ah, nunca pararam. Nunca paramos. Mas têm Patrões de chuva. impermeáveis também, não é? Mais ou menos. É isso. Já está tudo roto. Não faz mal, entra um bocadinho, mas chatice. Olha, até como é que a senhora faz? Corta, 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 nunca prova nada. Prova, bem que chega. Nem havia-lhe tocar, sou diabética e nem Ai, Jesus, e as taças devem ser tão docinhas. Pois, então Sou são uma diabética. maravilha. Oh, dona Ascensão, diga-me uma coisa, a senhora também gosta muito de vindimar? Gosto. Muito. Senão não andava cá, não é? Claro. Eu tenho muitas semanas aqui de volta das uvas. Chega ao fim do dia cansado? Não. 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 Isto não cansa muito? Não. As pernas. Nós andamos de gosto. Nós andamos de gosto, não cansa. Sempre ouvi dizer que quem corre por gosto não cansa. Pois. Estas uvas são fáceis de vindimar? São. Não tem nada para escolher. São fáceis. Só cortar. O tempo que eu estou aqui a falar convosco é só cortar por dentro do cesto, cortar por dentro do cesto. É verdade. Não tem nada que escolher. escolher. E a senhora também prova? Como? Olha, ali os seus colegas estavam a dizer que as senhoras gostam muito de abafado. Pois gosto. Ele é que está longe. Mas eles gostam mais de vinho e de cerveja. É isso, era o que eu estava a dizer. Eles gostam mais de ver um pitinho, tudo branco, uma cervejita, as senhoras é mais abafado. E... À noite eles... Já provou? Não. Então tem que lá ir. Ai, mal, eu não provei nada destas coisas. Não é capaz de ter a oportunidade para ver também. Ah, pois é. E eles no fim dão um abafadinho. Não, se a gente não for lá formos a casa, não. Pronto, então olha, e como é que foi o almoço? Vocês estão a trabalhar de manhã? Onde é que almoçam? Em casa, Cada um almoça na sua? sim, outras vezes. Ah, e depois fazem aqui assim um piquenique, sentam-se aqui, não é? Todos vão ao hotel. Pois, aqui na zona há muitos. Bom, aqui é muitos restaurantes bons, isso vá. Olha, mas hoje tiveram que ir a casa para mudar de roupa. Sim, sim. E logo, vai um abafadito? Se eles derem, Se eles derem. vai sim. Então lá, vamos combinar a hora que eu vou lá também. É muito bom. É muito bom. Então vai combinar lá a hora com eles. A gente vai. Ele é que é o homem. Temos que ir ao abafado hoje. Abafado, é ele. Hoje Ah, é é? sábado. Onde é que está o Tó? Diga-me lá. Que é para... Anda a carregar caixas. Ah, então eu vou lá ter com ele. Está bem. Na liga que a gente mandou. Não. Eu digo que sou eu. Queria provar que ouvi dizer que... Havia para aqui um abafado. Isso, ouvi dizer que havia aqui o abafado bom. Pode ser? Nadega, só nadega. Pois aqui não há. E eles não trazem? Ah, não, aqui não. Não, só a não. gente pode cair. Oh, exatamente, olha, ainda se podiam aleijar. Ora, e tem exatamente, tem aí um objeto cortante na mão. Corta muito. Oh, olha, mas de antes, só uma outra coisinha, de antes vindimava-se com uma navalha. Navalha, isso hoje está fora de moda. Cortava-se os dedos. E tinha que estar aí muito tempo quando elas cortavam mal. Já não está. Isto agora é um instantinho. É, muito bom. Pronto. Foi uma ferramenta boa que inventaram. Então cada um traz o seu E o balde, a sua navalhinha, e o baldinho. a sua tesourinha e Pronto. o baldinho. Então, minhas queridas, bom trabalho, está bem? Obrigada. Marcamos o encontro no abafadito. Está bem, logo à noite. Pode ser? Pode, Está bem. por Então mim vá. pode. Então vá, até logo. Carlos Sousa é o outro dos herdeiros, como nós estamos a dizer, e anda aqui também na Vindima, aqui numa azáfama, depois de uma manhã cheinha de chuva, agora com tanto sol. Qual é que é o seu papel aqui? É só vindimar ou é belo também? O meu papel é vindimar, saborear, usufruir, conversar e passar o tempo. E passar o tempo. Olha, Carlos, tirou férias para isto? Exatamente. Muito bem. É mais por amor. Olha, Carlos, Mais paixão. nós já estivemos a falar com o Luís, já nos explicou os passos todos. Vocês perdem muito tempo nestas vinhas para terem uma boa colheita, não é? Em regra o investimento é sempre o mesmo, o resultado depois já muda variável, não é? Mas este ano foi bom. Sim, este ano tudo indica que vai ser bom. Em termos de quantidade, em termos de qualidade, vamos ver. Mas também com a prática que vocês têm, com a experiência que vocês têm, também conseguem olhar para elas e verem se está ou não um bom vinho. Com o método de produção do vinho natural, há muitas variáveis que nós dominamos, não é? É? Mas em princípio tudo indica, todos os indicadores são no sentido de ser uma boa pomada, como se diz na gíria. Olha, quanto tempo é que vocês andam a vindimar? Durante quantos dias? 3 semanas, um mês. Este ano foi excepcionalmente mais tempo, porque houve mais quantidade.
Quando é que está a prever terminar a vindima? Talvez quinta-feira, quarta-feira, não é? Se exatamente, hoje é sábado, quarta-feira. Portanto, ao domingo não há vindima? Não, o domingo é sagrado. Pronto. E agora, hoje ainda vão vindimar até que horas? Hoje é até acabar a atingir o objetivo, que é encher ali as cubas e vindimar mais aí umas 50 caixas. É? Para atingir o objetivo de hoje. Quanto tempo é que demora a encher esta caixa? Começa a tarefa do lagar. Depende do ritmo do vindimador, não é? E depende também da forma como elas se apresentam, não é? Isso não está aqui ninguém a empatar como agora? Não, mas há muitas variáveis. Há vinhas que se vindimam uma caixa. Sim, os cachos são grandes, todos Sim, sãozinhos, não é? Esta variedade é Fernão Pires. Os cachos são mais enrolados, portanto acabam por ter mais tempo de vindima. O mesmo número de cachos demora o dobro do tempo a vindimar. Só que são grandes, se forem grandes, enchem mais caixas. Pronto. Carlos, já provou muitas hoje? Não, nem por isso. Não. Não, só de vez em quando ponho uma na boca. E em relação ao abafado, quem é que serve o abafado à noite? É que eu marquei aqui o encontro. Isso é o pelouro do meu irmão do Tó. Pronto. Está ali no trator, ele é que é o homem do abafado. Ok, então vou lá falar com ele para ver se pode ser hoje. Pode ser? Pode ser. Tá bem. Bom trabalho, Carlos. Hoje acabamos cedo, em princípio. Vamos acabar às 5 horas ou 6, é ótimo. É excelente. Tá bem. Obrigado. Encontramos-nos na adega. Encontramos-nos na adega para o abafado. Exatamente. Ora bem, aqui o António, que toda a gente disse que era o Tó, que ao fim do dia até é simpático e oferece um abafadito e um cafezito, não é? E uns bolitos, não é? É a forma de ganhar coragem para o dia seguinte. Exatamente. Olha, como é que é? Eu estou a ver que o senhor anda aqui de volta das caixas. Sim, é uma prática que, para quem não tem tempo para ir para o ginásio, aproveita para fazer férias e musculação. Mas que maravilha, também tirou férias para andar aqui? Sim, Portanto, vocês, os 3 irmãos, tiraram férias para andar neste serviço? sim, é a tradição. E vai continuar? A tradição tem que se manter? É isso. Olha, e gosta? Está no sangue. É. Sim. E depois, quando é o produto final, conte-me lá, qual é a sensação de irem provar o vinho e dele ser bom, e também qual é a sensação de quando alguma coisa corre mal? É sempre um desafio e é uma alegria quando corre bem. E é isso, é para isso que trabalhamos. Olha, aqui nós há bocadinho falávamos e o dia da vindima já é a festa. Sim, vamos contando histórias antigas dos nossos antepassados, pois, e é uma forma de distração também. E manter algumas tradições vivas. Esforça-se por isso, não é? Sim, Então vá, combinamos um lanchito daqui a pouco. provavelmente a partir das 5h30, 6 horas. E o quê? Um chouriço assado? Pode acontecer, ou um atum com cebola. É boa também, azeite e um vinagre. pãozinho caseiro, Também. tudo isso. E Pode depois ser? regado com uma pinguinha cada casa. Exatamente, a pinga da casa. Então vai, já lá vou ter, está bem? Tá, até já, obrigado. Até já. Até já. E pronto. Se fui ao abafado ou ao lanche? Não, não fui. Porque o nosso interesse aqui é mesmo mostrar-lhe a si como é que se fazem estas coisas. E esta foi a vindima. Agradecemos ao Luís, ao Carlos e também ao António a disponibilidade em nos receberem nesta vinha, desejando a todos que esta colheita seja uma valente pomada. Muito obrigada. Em repetição, mais logo depois das 18.